Boa noite, meus queridos. Estamos aqui online para mais uma live, A Língua Nossa de Cada Dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os finalistas desse concurso, que já vai há 2 meses. E eu vou conversar com o Marlos Alvarenga, o nosso curador dessa edição. Eu só estou à espera que ele entre para a gente falar um pouquinho aqui mais sobre esse projeto que está mexendo bastante aí com as estruturas na comunidade em língua portuguesa. É um projeto que nasce entre Brasil e Portugal, é uma ideia original do Marlos, e a Atlas Violeta, Associação Cultural e Apoio Social aos Países de Língua Portuguesa, abraçou o projeto e, principalmente na sua divulgação nesse mundo lusófono, tivemos várias inscrições nesses últimos 2 meses e hoje nós vamos revelar aqui a lista dos finalistas que terão seus textos divulgados na revista online Sotaques Brasil-Portugal. Boa noite a todos que estão a entrar. Grande abraço, Carlos. Olá, Cristina. Salviano, boa noite a todos. Boa tarde para vocês aí no Brasil. Aqui já são 9h31, ainda é cedo. Vocês que estão aí quase se despedindo do verão no Brasil. E a gente aqui, em breve, também vai se despedir do inverno. Então, olá, meu querido. O Marlos já entrou para nosso bate-papo. E vai ser mais uma noite daquelas que a gente vai se divertir até o finalzinho dessa live. Por quê? A conversa com o Marlos é sempre muito agradável, muito lucro cultural, como eu costumo dizer muitas vezes nas nossas reuniões do Zoom. E, em breve, a revista Sotaques também já está sendo publicada. Boa noite, meu querido. Olá! Como você está? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí na nossa live especial da Língua Nossa de Cada Dia. É muito bom estar aqui mais uma vez com esses parceiros de Portugal, Brasil, Brasil, Portugal, sempre fazendo essa comunicação. Tá lindo de óculos hoje. Tem que enxergar. Aí está. Muito bom. Então, meu querido, como é que está aí o Brasil? Você que está aí na capital desse país, como é que andam as coisas aí com o coronavírus? Não sei se você está me ouvindo bem, está tudo ok? Estou te ouvindo bem. Olha, aqui nós estamos nesse período de um carnaval diferente, né? Muito diferente do que o brasileiro costuma vivenciar. Mesmo Brasília não sendo exatamente a capital do carnaval, há muitos anos acabou se tornando esse espaço de um carnaval que atende o próprio público daqui de dentro. E esse ano, obviamente, foi muito diferente, né? O nosso governador também fez um decreto que não permitia festas de carnaval, mas os bares estão funcionando, abrindo, enfim. Existe uma série de questões que eu acho que a gente já está há um ano falando sobre os mesmos pontos, né? Dialogando sobre as mesmas coisas. E também tem uma questão de consciência pessoal e de como cada um lida com a doença nos seus espaços autônomos, né? Então, eu, por exemplo, moro sozinho. Então, é claro, eu tomo todo cuidado quando eu vou à rua, porque eu não quero contaminar uma outra pessoa, etc. Mas eu posso me dar o direito, de repente, de ir a um bar, não sei, sentar num lugar que não seja muito cheio. Eu já não gostava de bar cheio mesmo antes, então agora menos ainda. Mas, assim, eu consigo ainda flexibilizar um pouco dentro daquilo que é possível e manter uma vida mínima normalizada. Mas ainda estamos vivendo, obviamente, um período aqui no Brasil de aumento do número de mortes. Estamos chegando a 1.500 mortes por dia, 1.400 mortes por dia. É muita gente morrendo, estamos com um número altíssimo ainda de contaminação, as novas variantes também. Então, assim, hoje, inclusive, a nossa live vai fazer outra coisa. Ela vai festejar. Porque todas as vezes, é claro, nós estamos sempre falando sobre o nosso atual momento, porque o artista está conectado o tempo inteiro com a contemporaneidade, com aquilo que reverbera na sua própria arte. Inclusive, temos arte sobre Covid, para falar daqui a pouquinho. Mas nós estamos também aqui hoje para comemorar, né? Eu acho que é importante o público que está chegando, que não conhece o concurso, que não conhece o trabalho da Sotaques, ou mesmo que conhece, às vezes não se atentou ao concurso A Língua Nossa de Cada Dia. Então acho que é importante a gente começar falando um pouquinho sobre isso e vamos tentar comemorar essa data de hoje, nessa terça-feira de carnaval. Eu acho que caiu muito bem a gente dar a revelação desses... Como eu disse para você, nós não temos classificados, não é uma classificação, nós temos um grupo de pessoas que apostaram no nosso concurso, mandaram os textos para a gente, e dentro de uma seleção estética daquilo que a gente esperava
para dar a cara para o nosso projeto, nós fizemos a seleção e foi muito legal fazer parte desse projeto. Não, eu abri a live falando sobre isso, Marcos, foi muito interessante. Ah, e o Marcos e os seus coquetéis. É água ou coquetel? Eu tenho que ver. Hoje é água, hoje é água. Não, eu não resisto, porque nós fizemos uma live no ano passado, onde o Marcos fez alguns coquetéis, então eu sempre pergunto. Para quem não conhece, o Marcos também, além de escritor, multiartista, ele é gastrólogo. Então, ele tem pratos aí divinos. A gente ainda vai marcar aí uma live para fazer um prato, vamos dizer assim, luso-brasileiro. Vamos demais. Né? Vamos demais. Mas é assim, Marcos, você estava a falar. Nós começamos, eu abri a live exatamente falando sobre isso. Foi uma ideia muito gostosa, a gente poder navegar aí pelo mar da língua portuguesa com esse concurso, não é? Dar oportunidade àqueles artistas que nunca publicaram nenhuma obra, por vergonha, ou às vezes por falta de oportunidade, que é o que acontece muitas das vezes. E isso é muito bom. A Atlas Violeta tem essa missão, e a ideia do Marcos desse concurso veio casar junto com tudo aquilo que a gente pensa no nosso dia a dia, que é ajudar o próximo, dar oportunidade a esses artistas se projetarem cada vez mais e além de fronteiras. Com certeza. Boa noite, Valdex, poeta baiano. Boa noite, Bernardina. Boa noite, Rebeca, todo mundo que está aí. Muito obrigado por estarem na live. E sim, com certeza, nosso primeiro ponto de discussão na hora de montar o edital foi como nós podemos ampliar as fronteiras da literatura para as periferias. Como a gente pode tirar essa cerca um pouco desse meio acadêmico demais e às vezes estético demais, no sentido ruim da palavra estética, e ampliar essas funções literárias para o popular. Porque, como eu disse, e vou falar hoje que eu acho que é importante a gente começar pontuando isso, eu vim de uma situação periférica muito complicada. E nesse lugar da periferia de onde eu estava, os poetas, os artistas não tinham voz. Eu fui um resistente junto à minha família, junto à minha mãe que sempre me apoiou, mas nós fomos resistência para poder sair daquele lugar, sair a minha voz do lugar, e não sim o lugar físico, mas sair e falar, olha, eu posso escrever, eu posso compor um livro, e eu agora posso abrir espaço para outras pessoas. Eu posso trazer essa periferia junto do meu trabalho. É claro que o concurso foi aberto para todos os escritores, sejam eles periféricos, sejam eles do centro da cidade, sejam eles escritores que, inclusive, já publicaram, mandaram para a gente, nós aceitamos, fizemos um anexo para eles. Então, foi a ideia do edital de construir a língua nossa de cada dia era justamente ampliar esses espaços. É o que nós queríamos, era ampliar, compartilhar e talvez proporcionar, por uma primeira vez, como você falou, às vezes por falta de oportunidade, às vezes por não confiar no seu próprio trabalho, né? A gente vê que às vezes isso acontece também, porque muitas vezes quando você é da periferia, te é descaracterizado a ideia de ser artista. Você não pode ser artista, você tem que ser algo que dê dinheiro, né? Porque você precisa sobreviver, você precisa viver, você precisa pagar contas. E, poxa, é muito difícil fazer isso num país em que não apoia a arte, como é o caso do Brasil. Aqui também, posso falar pelo Brasil e você pode falar por Portugal, que também vive uma história, uma relação parecida. Então, quando a Atlas Violeta topou fazer essa parceria com relação a esse edital específico, que vai virar um grande projeto, já é um projeto, mas vai virar um grande projeto em construção, eu fiquei muito feliz, muito grato. Então, queria agradecer em meu nome, mas em nome de todos os inscritos, porque a gente tem um material lindo, excelente, que vai se tornar aí uma porta de entrada para muitos e uma consolidação muito bacana para outros que já fizeram publicações. Não, essa parte que você falou, Marcos, da periferia, não é? Ela também, às vezes, é um pouco castradora. As pessoas, às vezes, por estarem no lugar mais favorecido, não é? Ou não estar no meio que as pessoas valorizem a cultura e principalmente as artes, sim, as pessoas têm o hábito de desmerecer, de reprimir, e faz com que muitos artistas guardem as suas obras na gaveta. Não é? Poetas, pintores, escritores. Isso aconteceu na história da literatura do Brasil. Isso aconteceu na história da literatura do Brasil. Eu passei muito por isso, principalmente na parte da adolescência, não é? Porque às vezes a família não entende as suas formas de expressar, não é? Eu lembro que na altura fazer teatro era uma coisa para vagabundo, né? Tipo, você é nada, você vai se meter numa área que não vale a pena, para quê?
esquecem que o teatro, como outras formas de arte, ele também te dá uma abertura, uma nova janela para o mundo, de conhecimento, entender outras culturas, outras formas de visão e respeito ao próximo. E, às vezes, ao castrar as pessoas nesse sentido, a gente perde grandes nomes nas artes. E o Com concurso certeza, é para isso, realçar cada vez mais. e às vezes as pessoas ficam engavetadas, né, Antônio? Porque a gente guardar a nossa arte dentro de uma gaveta e nunca colocar para fora ou ter medo, como aconteceu com, por exemplo, o Cruz de Souza, um grande escritor nosso, hoje lido como um grande simbolista no Brasil, por muito tempo ficou engavetado por ser um poeta negro. Então tudo isso nos carrega para fazer uma revisão histórica, histórico-social e cultural do nosso passado representativo dentro da literatura e outras artes no Brasil e nos países lusófonos. Porque, na verdade, a nossa ideia é trabalhar com todo mundo que escreve em português, e não me importa se é inglês, ou se é alemão, ou quiçá que seja brasileiro, como nós, mas que escreva em português, porque o que nós queremos é que a nossa língua chegue longe, chegue ainda mais longe, e que possa mostrar todo o seu potencial. Eu sempre digo que a língua portuguesa é um privilégio ter língua portuguesa como língua inata, como a minha língua natural, porque para mim é uma das mais poéticas do mundo, com mais possibilidades, o que gera inclusive uma grande dificuldade às vezes de interpretação, de entendimento, porque é uma língua muito ampla, né? Principalmente o português brasileiro, eu acho que eles às vezes até, né, culmina num vulcão de modificações, o que é lindo, né? A gente tem Guimarães Rosa, nós temos Clarice Lispector, nós temos outros grandes escritores que ao longo dessa live eu vou poder evocar aqui na hora de falar sobre os nossos queridos inscritos e queridos selecionados. Sim. Não, Marcos, e eu acho que esse concurso ele também vai dar uma voz também às mulheres, porque, assim, principalmente, quando estamos a falar de Brasil e Portugal, muitas vezes as escritoras, elas são sendo colocadas um pouco de parte, não é? Nós temos mais homens à frente, não é? As academias de letras e tudo, e é preciso também ir buscar esse público feminino que tem bons textos. Nós temos aqui, eu estou a falar disso também porque nós estamos a finalizar agora a próxima edição da revista Sotaques, e a literatura está sempre presente, agora de uma forma mais leve do que no começo da revista, não é, uns anos atrás, mas a gente vai trazer também mulheres portuguesas, mulheres brasileiras muito fortes, não é? E então, Brasil e Portugal precisa cada vez mais focar nesse aspecto da união, de promoção da língua. Você falou bem, nós temos uma língua lindíssima e nós temos que cada vez mais criar conteúdos em língua portuguesa, não é? Porque com certeza, falar dos países africanos, muitas vezes eles têm um conhecimento do português do Brasil, não é? Eu vejo muito isso com Cabo Verde, às vezes Angola, Moçambique também. Então, a gente tem que colocar mais conteúdos na nossa língua para eles também chegarem e ver, olha, mesmo do outro lado, há a possibilidade de eu mandar um conto, de eu mandar um poema, ou que seja um cordel, para ter esse intercâmbio. Muitas vezes, cada escritor fica ali só no seu mundo, não é? Só no seu território, no seu país, no seu bairro, e a gente pode criar uma academia online agora, não é? Por causa do Covid, a gente pode estreitar esses laços online. E esse concurso, ele começa online, vai ser divulgado online. E eu queria que você falasse agora um pouquinho desses finalistas aí, que eu estou curioso. Pois é, eu separei primeiro para a gente começar, antes de começar a falar um por um, porque eu faço questão de falar um por um, os nomes, os seus textos e as minhas primeiras impressões, porque eu acho que as pessoas que estiverem assistindo a live, ou que forem ver a live depois, que com certeza vão ver, vão gostar de terem sido tratadas dessa forma, como eu gostaria de ter sido tratado, e como eu sou tratado pela Atlas Violeta, pela revista Sotaques, e que é muito importante. Só queria pontuar antes que você falou sobre a questão do feminino na literatura e nas artes, e o nosso dossiê de língua portuguesa foca no feminino. Nós estamos sempre falando e abrindo esse espaço, né? E na próxima edição nós temos mais reportagens com a parceria da Rê, com a parceria de outros grandes pessoas que estão sempre colaborando, como a Rebeca, que está online aqui, que colaborou também nessa próxima edição. Não vou falar sobre o que ela escreveu, mas é só olhar os stories da Rebeca que vocês sabem sobre o que ela escreveu. E a gente está tentando reagrupar esses espaços. Tem um grande mestre, que me foi grande mestre agora no último curso que eu fiz, que foi o Marcelino Freire, que ele diz, olhem para a biblioteca de vocês, olhem para a parede de vocês e vejam o que as editoras estão colocando na biblioteca de vocês. São homens ou são mulheres?
Essas editoras estão priorizando o texto masculino ou o texto feminino. Então, toda essa participação faz uma modificação imensa na nossa forma de ver a estética do feminino e a estética do masculino. A gente fala aqui sobre escrever sobre o feminino, e é muito importante deixar aberto que, para o dossiê Língua Portuguesa, eu sempre convido mulheres para escreverem. Eu dou a minha pincelada inicial, mas o texto é delas, é para elas escreverem. Então, é muito, muito legal essa abertura que a gente tem aqui com a Atlas Violeta, com a revista Sotaques, até então com a revista Sotaques. Nós vamos começar para falar do nosso concurso. Gente, lembrando que o concurso A Língua Nossa de Cada Dia teve a sua primeira edição agora, finalizada ontem, né, dia 15 de fevereiro, foi a finalização do nosso processo de curadoria. No dia 15 de janeiro, nós finalizamos as nossas inscrições e tivemos um número muito legal de inscritos. Queria agradecer a todos, novamente, todos que participaram e se inscreveram no concurso. E dizer, olha, isso aqui não é uma seleção que diz o que é melhor ou o que é pior. Nós estamos pegando a estética mais próxima daquilo que nós queremos para o futuro do nosso concurso, para o futuro desse processo. Mas eu vou começar hoje fazendo uma leitura que para mim é muito pertinente, muito importante, de um poeta vivo, o poeta Augusto de Campos. Parabéns pelos seus 90 anos, acabou de fazer 90 anos, e acabou de publicar um livro de traduções do escritor Ezra Pound, um livro chamado Ezra Pound. E eu vou começar com uma leitura de um poema que eu acho que tem tudo a ver sobre a nossa percepção da literatura, para a gente abrir os nossos trabalhos hoje. Não é coisa de casos e casais. Provença o soube. Não se trata de terras trocas, casas, Provença o soube. Mais sábios que tua vã sabedoria, bebemos ares imortais. Passamos, fomos além de lindes e limites, Provença o soube. E os contos de Oisim que só nos dizem isto. Passar por entre os vãos de horas e dias, lá onde o tempo encolheu o grão dos tempos, nós, o eterno vivo, dentre os véus dessa luz murmuramos, e é de amor. O sonho e a sombra deste mundo obscuro, este, o restante, e tudo mais que existe, não se trata de terras, não se trata de trocas, não se trata de casas, nem de acasalamentos e casais. Dias e noites e anos turbulentos, faces sombrias e cinéreas, cãs, e a música sutil e a clara luz onde o tempo se abrasa em brasa eterna, não se perderam todos em 1000 céus. Há muitos deuses no ar que respiramos, imagens além seres, raros seres, baluartes de beril e crisoparo. Benaco de safira entre as tuas brumas, a natureza mesma é metafísica. Quem pode duvidar de tanto azul? Tu, ó pala velada, eterna pérola, segredo escuro em chão tremeluzente, em teus vários matizes te sei minha. Eu submergi minha alma, ou finalmente como poeta solvi-me em mim de tudo que há no ar. Só lá me encontrarás. Ó ânsia de ânsias, que procuras em um outro além de mim. Minha alma se desfez, translucidou-se. Deixa os lábios, amor. Solta minhas mãos. O que me move já não é mortal. Se viste minha forma, sem eu ser, se viste o espelho de todas as eras, o vidro serviu de tudo que se assombrece, não digas quem eu sou, pois escapei das tuas garras e fugi. Ai, lindo, é? Então, era muito importante a gente pensar nesse plano de fuga, nesse espaço etéreo da literatura, aonde nós estamos nos encontrando hoje. E para começar, nossa primeira seleção, nosso primeiro selecionado foi a poetisa Cris Ávila. Parabéns, Cris, pelo poema Poesia, um Presente, um poema metalinguístico, com fortes características da literatura luso-brasileira, que nos lembra, inclusive, o início de Camões, mesmo não sendo um soneto, mas traduzindo os desejos de ir e vir, que esse processo de escrita de poesia consegue nos colocar e consegue nos trazer. Parabéns, Cris Ávila, nossa primeira selecionada. Nossa. Em sequência, Eduardo Maciel. O Eduardo me surpreendeu. Ele escreveu sonetos, 2 sonetos, o primeiro chamado Antropofagia, que é um soneto que nos lembra muito, né, a nossa quase centenária Semana de Arte Moderna, que no ano que vem vai nos fazer aí, nos presentear com 100 anos desse momento tão importante para a literatura brasileira. E um outro soneto chamado Drama Carioca. E um poema absolutamente carioca, absolutamente Rio de Janeiro, extremamente brasileiro. Então, parabéns para o inscrito Eduardo Maciel, que também foi selecionado para o nosso processo. Em sequência,
veio-me um texto extremamente de coração e que me emocionou bastante e vai emocionar todos que fizerem a leitura desse texto. Um texto sobre prazer, sobre amor, mas um texto de amor homoafetivo, que nos é tão caro e nos é tão importante falar nesses momentos tão sombrios em que vivemos. Então, o texto Por Amor, do Fábio Justino, querido Fábio, que inclusive conheço, né, está aqui junto conosco, fez a graça de nos enviar um texto tão belo e está selecionado também para o nosso querido e-book, que vai sair em breve, da Língua Nossa de Cada Dia. Quando você lê, eu tenho certeza que você vai adorar também, Antônio, esse texto. Na sequência, o que eu vou chamar de o lavrador das palavras. Alguém que me veio com um semblante de Raduan Nassar, uma coisa de lavoura arcaica, um texto com uma sombra muito forte, muito bonita e muito prazeroso de se ler. O poeta Francisco Lavor, que nos presenteou com o poema Rendição. Um lindo poema de entrega, é também um soneto. Eu fiquei muito feliz por termos sonetos inscritos. Mesmo eu não sendo um sonetista, eu acho que a literatura era livre. Então, se hoje tem alguém que está escrevendo soneto ainda, dentro daquela característica ainda camoniana, nos é muito importante colocá-los aqui. Então, parabéns aí, Francisco Lavor, que dá sequência para um outro poeta, e um poeta muito jovem, um poeta de menos de 20 anos. Gustavo Henrique Moura, com o soneto do Sacrifício do Próprio Eu, nos vem também com um soneto presenteado, com um aspecto bukowskiano, um texto bastante juvenil, mas com o frescor da sexualidade de um jovem de 20 anos, que nos colocou um texto com bastante beleza sobre as suas próprias aflições, sobre seus próprios anseios, e o que nos torna ainda mais felizes por trazer o poema do Gustavo. Gustavo Henrique, parabéns pela seleção também. E aí chega o nosso primeiro contista, e olha, nós estamos dando aqui, para quem acabou de chegar, nós estamos falando sobre os selecionados em ordem alfabética. E até então falamos só de poesia. E nos chega agora o nosso primeiro conto. Esse conto é um conto com uma linguagem extremamente perturbada, no melhor sentido que a palavra perturbadora pode ser. Cheio de línguas, cheio de linguísticas, com marcações em maiúsculo, com palavras sem a conotação essencial das vírgulas, dos pontos, muito saramagueada, eu posso dizer assim. Um texto lindo chamado Da Escuridão para a Luz, do escritor Hélio de Souza Oliveira. Parabéns, Hélio, pelo belíssimo texto que me deixou extremamente impressionado pela sua escrita. É um texto muito feroz e, ao mesmo tempo, com uma velocidade muito grande que me encantou e me fez aí votar e selecionar o seu texto. Parabéns, então, Hélio de Souza Oliveira, Da Escuridão para a Luz. Em sequência, mais um poema. E aí nós fomos abraçados por um poema de linguagem aberta, como o poema do Fábio também foi, um poema de verso livre, do Hildon, ou é Hildon, não sei, mas vou falar como eu acho que é, Hildon Rodrigues, o poema Natal Iluminado, com uma pureza que nos lembra o cordel. Ele tem o mesmo formato do cordel, ele tem a forma de rimar, o apego pela versificação, um cordel feito em 7 linhas de versos, né, montado de uma forma muito bonita, de 2 páginas, cheio, então, desse apreço. Então veio o Gustavo Henrique com um conto, com uma poesia, o Gustavo Henrique com a poesia, né? E acima nós falamos do selecionado Hélio de Souza, que nos trouxe o conto, e agora o Hildon Rodrigues nos traz cordel. Olha a diversidade de possibilidades que a língua portuguesa nos traduziu. E ainda tem bastante coisa. É porque eu faço questão de falar de um por um, para a gente poder também trazer mais para perto. Lembrando bem, na sequência, nós temos do concurso. E a segunda já está engatilhada, então quem não participou vai ter a oportunidade de participar da segunda edição em breve. Bem, o terceiro conto me impressionou pela linguagem, me parecer um tanto quanto ainda fechada em si mesmo, tem um hermetismo de uma dureza de vivência. Me pareceu um texto muito pessoal, que fala muito sobre si mesmo. É o texto do Neander Galvão, um texto chamado Erro. Parabéns, Neander, pelo seu texto. É um texto curto, um conto curto, eu diria que é quase um ensaio sobre si mesmo,
com a impressão de estar fazendo essa autodigestão literária da sua própria vivência. É um conto que me impressionou pela linguagem que é bastante poética, mas bastante fechada dentro de um certo romantismo e um simbolismo. Então, parabéns, Leander, pelo seu conto, que é lindo também, e estará aí nos abraçando junto com a língua nossa de cada dia. O nosso próximo texto veio de encontro a uma leitura que eu estava fazendo, inclusive um dia desses postei, que eu estava fazendo pela 5ª vez na minha vida, que foi a leitura do Grande Sertão Veredas. Esse escritor me surpreendeu com uma linguagem muito parecida com a do Guimarães Rosa, e com certeza inspirada em Rosa. Ele cita passagens roseanas, ele cita questões como o próprio Pound, que nós lemos agora, e outros grandes escritores como James Joyce, chega a citar o Ulisses, né? Então, se ele estiver online, ele já sabe quem é. Rafael Lago, com o ponto urgência. Eu fiquei impressionado com a linguagem. É uma linguagem que eu gosto de escrever. Eu me senti lendo e reescrevendo esse texto por várias vezes, de várias formas diferentes, com palavras novas, com a criação de um vocabulário que talvez, inclusive, o vocabulário seja roseano, seja James Joyceano, mas acima de qualquer coisa é um vocabulário nosso. É nosso. Ele se apoderou desse vocabulário e construiu um texto de excelência. Rafael está aqui, está online, já deu um oizinho pra gente. Parabéns, Rafael. Seu texto é lindo, lindo. Me impressionou bastante, me emocionou bastante. Em sequência, um outro texto que também me emocionou muito pela linguagem, ser mais uma dessas linguagens. Olha, Antônio, tanta gente que estava fechada, estava guardada, com esses textos guardados, e eu peguei agora esse texto que eu vou falar, que se chama Êxtase. Ele faz uma história da construção da língua portuguesa. Ele vai de Camões, citando Fernando Pessoa, falando sobre João Cabral de Melo Neto, João Guimarães Rosa, até fechar numa linguagem que vira para o erudito, que me cita Bach, que me cita os mitos da própria mitologia brasileira. Esse grande escritor, que se ainda não é um grande escritor publicado agora vai ser, Robson Francisco Martins. Parabéns pelo seu texto, Robson. Seu texto é incrível e ele vai compor também a nossa obra, A Língua Nossa de Cada Dia, primeira edição. Na sequência, um texto muito de coração, e eu vou dizer assim que se existe um Brasil distópico, esse talvez seja a distopia da periferia. Eu, inclusive, estou pronto para escrever sobre a distopia da periferia em cima desse conto. Claro, se o autor me autorizar, num futuro breve, mas um conto absolutamente louco e que me deixou embebecido, me deixou mesmo ébrio na sua leitura. É uma leitura que nos coloca dentro de um copo de vinho e nos gira ali. É o texto Francisca Eterna no Engodo do Universo, do Rodrigo Castelo Branco. É um texto cheio de versatilidade linguística, lotado de uma linguagem que carrega ainda características de alguém que faz uma grande leitura do mundo pelos seus próprios olhos. Então, realmente me foi impressionante fazer a leitura. Parabéns, Rodrigo Castelo Branco. Na sequência, Rosilene Souza. A Rosilene, com o texto Café com Letras, para mim, chegou muito próximo do que fez Clarice Lispector na obra Felicidade Clandestina. E nos Laços de Família, que é uma compilação de contos da Clarice, que tem essa coisa do dia a dia, do nosso de cada dia. Eu posso dizer que a Rosilene nos representou muito bem o que o nosso concurso quis dizer, a língua nossa de cada dia. É um texto cotidiano, de linguagem muito simples, mas ao mesmo tempo uma linguagem que chega e que cumpre aquilo que lhe propõe. Então, Rosilene, parabéns, está entre as nossas selecionadas. Mais mulheres. Que bom. Na sequência, um pequeno texto que é só pequeno no tamanho e no número de palavras, mas é quase um verbete avassalador e que consegue nos convencer da potência que essa escritora, de nome muito forte, Tarsila França, com o texto A Casa, de um único parágrafo, trouxe de impressionante. É um texto pequeno, rápido e direto. É um soco, com uma linguagem muito, muito, muito forte, sobre sangramentos,
sobre dores, sobre o dia a dia dessas pessoas. Eu acho que todos esses textos que nós selecionamos dessa vez carregam muito do cotidiano desses escritores, e As isso foi muito vivências, não é aquilo que a importante. gente falou um pouco, de estar guardado. Sim. E temos que colocar para fora. Estão e agora vão aparecer para o mundo. Na sequência, o Thiago Wiener, que tem aí sobrenome de vencedor, né? Thiago Wiener, eu achei incrível essa ideia desse sobrenome, ou não sei se é o nome, também talvez seja o nome artístico do escritor, com o texto A Vida que Segue. É uma prosa poética e fala sobre Covid e sobre esses momentos de isolamento que nós estamos vivendo ainda. Então eu digo que é um texto sobre o passado, presente e futuro das coisas que nós estamos vivendo e seguimos vivendo ainda por um bom tempo. Então, o texto do Thiago Wiener, Vida que Segue, também vai compor o nosso primeiro A Língua Nossa de Cada Dia. Na sequência, para fechar com chave, eu vou dizer, eu podia usar uma palavra, mas o horário não me permite ainda, mas eu vou dizer com chave de prazer por ler, e também com um texto que é, ao mesmo tempo, um alerta tão importante sobre algo que a gente não dialoga todos os dias, o dia inteiro, por não ver mais acontecer com a mesma frequência. O texto Ele se contaminou com HIV imaginário, de Valdec Almeida de Jesus, que está online aqui conosco. Eu já vi que ele está por aqui, o poeta baiano. Foi um dos textos mais impressionantes que eu li nos últimos dias. Conheço o Valdec do curso que nós fizemos com Marcelino Freire. Já vi o seu trabalho, acompanho a sua militância. E eu vou te dizer, Valdec, esse texto precisa ganhar o mundo urgentemente. Independente de mim, eu publicava ele agora. Então ele vai fazer parte do corpo da nossa língua de todos os dias, porque ele nos traz intimidade, ele nos traz questionamento, ele nos traz sexualidade e ele amplia um leque de coisas que precisam ser faladas. Elas precisam ser ditas, ao mesmo tempo com uma suavidade de uma comicidade que nos coloca até num lugar de reflexão. Será que eu posso estar achando que esse texto é um texto cômico? Esse texto nos causa essa mesma impressão. Então, Valdec, parabéns. É um prazer ter você aqui conosco, no meio de tantos selecionados, né? De tantos textos selecionados. Agora, bem, falando desses escritores todos que você já ouviu até agora, porque eu tenho mais ainda para te falar sobre esse grande projeto que nós estamos montando, eu queria que você me desse as suas primeiras impressões. Me diz, Antônio, o que você está achando dessa loucura? Olha, uma loucura muito saudável. Estou impressionado, principalmente com a amplitude, não é? Nós temos jovens, quando você me diz que tem um jovem com menos de 30 anos a escrever, mulheres fortes, não é? Ainda não li, mas já... Certamente, pelos textos, certamente. Já começa a viajar, só os títulos de cada texto já nos leva, assim, para outro universo, não é? A gente já começa, eu sou muito visual, a gente já começa a imaginar ilustrações, já começa a pensar o que a gente pode complementar para essas obras chegarem mais longe. E essa questão, esse último que você falou também, da questão do HIV invisível, não é? É muito atual. Portugal também está passando por situações assim desse gênero. Muitas pessoas estão indignadas que, infelizmente, o país está precisando de sangue, homossexuais ainda não podem doar, tem que ficar de quarentena. Aqui no Brasil, há muito pouco tempo, nós começamos a poder doar sangue. Então é para a gente ver que... eu ouvi essa semana numa live uma frase que tem coisas que é tão ridículo, nós estamos a discutir no século XXI, não é? Sim. É um absurdo, é um absurdo. É mesmo muito triste. E esses textos magníficos, eu acho que assim, foi uma pequena porta que a gente abriu, assim, a fresta, assim, para eles entrarem, e pode ter certeza que aqui tem muitos bons nomes para o futuro da nossa literatura em língua portuguesa, né? Porque se nós não valorizarmos os nossos escritores e darmos oportunidade para esses jovens, né? Eu digo jovens não de idade, mas novos. Principalmente. Né? Nossa língua nós temos que valorizar, sim, os nossos grandes nomes. Você citou vários aqui, você até falou alguns que lá está a Viagem no Universo Saramago, eu estou um pouquinho dentro dele agora, que estou revisitando obras. É muito gostoso, sim, lá está do outro lado do oceano, você vê que grandes nomes da nossa literatura fazem parte do dia a dia das pessoas e influenciam a sua escrita, não é? Você falou de uma mulher que escreveu um parágrafo. Imagina, e diz tudo. Então,
para mostrar que as pessoas, tanto elas periféricas ou não, a arte está ali. É preciso mais espaço como esse e é preciso mais investimento, Com né? certeza. Como presidente da Atlas Sim. Violeta, muitas vezes eu digo, não vale a pena estarmos a chorar o leite derramado, nem ficar se lamentando. Nós sempre vamos atrás de empresas, não ficamos à espera de apoios, mas temos que fazer algo. Temos que tentar, com o pouco que nós temos, ajudar o próximo e incentivar. Principalmente o incentivo. Acho que nós, Sempre, né? artistas, temos que incentivar o outro. Não colocá-lo para baixo, não castrar novamente essas pessoas, que é muito mal. Eu vejo isso cada dia nesse meio artístico, é muito... É horrível, né? A gente pode, pensar que, de repente, é algo que a gente está doando, porque o artista e o poeta doa a sua arte, doa a sua poesia para o mundo, né? E você ter tão poucos espaços para dialogar e poder colocar a sua arte para fora, poxa, você quer doar aquilo que está dentro de você. Muitos textos aqui, como eu falei, eu repito, são textos de coração, são textos que a gente percebe na leitura, que foram escritos de uma forma muito pessoal, carregado de pessoalidade, uma pessoalidade bonita. Não é uma pessoalidade que transforma em menor, e sim que edifica esse processo. No melhor da palavra edificar, mesmo de construir, e de construir sobre os escombros, que a sociedade transforma o artista em pedaços. Né? Nos coloca para baixo, nos demole, e depois nós temos que ir nos reconstruindo sobre esses escombros da literatura, os escombros das obras de arte. Estamos aí a falar, então, que ano que vem 100 anos de Semana de Arte Moderna, e ainda é difícil falar que nós vivemos literatura contemporânea ou pós-contemporânea ou pós-modernista. Para quem? Em que âmbito? Em que espaço? Sendo que os nossos, as nossas periferias ainda não publicaram, ainda não estão no moderno, ainda não têm aparelhos telefônicos, computadores, Kindles, smartphones. Eles não podem ter esse acesso e a gente precisa chegar lá de alguma forma. A nossa forma aqui ainda é, claro, a nossa forma digital. Nós ainda vamos ver se nós vamos conseguir, né, num futuro breve, fazer a nossa publicação também, de repente um compilado de vários concursos num livro maior, mas essa primeira edição vai ter um e-book de distribuição gratuita. Então a ideia é colocar esse livro no WhatsApp, fazer as pessoas mandarem nos grupos. Leiam o Rodrigo, leiam o Rafael, leiam o Cris, leiam o Valdec, leiam o Sérgio, né? Leiam todo mundo, se coloquem aí dentro, façam esses processos acontecerem, porque as artes precisam se encontrar, precisam aí estar ocupando esses espaços virtuais também. O virtual, e assim, Marlos, um texto que fala sobre a pandemia, não é? Ele é muito, muito atual, e não só, nos faz pensar que nós também temos que começar a trabalhar o virtual de uma outra forma, como você disse, tentando encontrar mais acessos a quem não tem, e também difundindo em alguns meios que são, às vezes, impenetráveis, porque é muito erudito, lá está muito acadêmico. Eu vejo que o Brasil está fazendo uma pequena mudança, principalmente alguns acadêmicos estão vindo mais para junto das pessoas, estão fazendo palestras, estão agora com a pandemia, estão fazendo lives, estão a falar com todo mundo, estão, lá está, trocando experiência, não só mostrando aquilo que eles sabem, mas também adquirindo novos conhecimentos. E isso que nós temos que fazer. E muitos artistas, às vezes, se colocam num pedestal, não é? Eu já sou um monstro. Nossa, cheio, tá cheio. Em todos os âmbitos, em todos os âmbitos. Nosso aprendizado é contínuo, é até a morte. Quem acha que acabou, que chegou aqui num patamar, não. O artista vai morrer artista. Ele vai morrer produzindo, ele vai morrer escrevendo, pintando. E isso que a gente tem que transmitir também para esses novos que estão a começar e dar-lhes uma injeção mesmo de ânimo e dizer, você tem um lugar. É demorado para chegar? O caminho não é fácil, mas temos que incentivá-los cada vez mais. E tanto a Atlas como a Revista Tax, nossa filosofia é essa e tem dado certo. Não é? O Marlos é o exemplo que veio através de um contato, de outro contato, e hoje estamos aqui com um projeto que... Eu vim de navio junto com Camões. Navegar é preciso. Exatamente. E a gente foi se encontrando. E como a gente não tem muito tempo, querido, eu vou dar sequência no nosso processo aqui, porque nós temos mais um escritor e temos que falar os nossos 5 que foram selecionados dentro da seleção. Então fiquem atentos, quem ainda está online não saia,
porque 5 desses vão sair na revista Sotaques nas próximas edições, nas nossas revistas parceiras do Grupo Atlas Violeta, porque nós vamos ter umas mudanças, umas revoluções em breve, e de toda forma, a nossa parceira, né, vai publicar, além do texto desse autor, uma entrevista feita por mim dentro do nosso projeto, que é o dossiê da língua portuguesa. Então, esses autores, além de serem publicados no nosso e-book, vão sair na revista também, contando um pouco da sua história, da sua vida, falando um pouco dos seus processos de escrita. Para nós, não importa se esse autor já publicou alguma coisa em algum lugar, neste momento agora, que nós terminamos a nossa seleção, nós queremos que eles contem como é que é a vida de cada um deles. Claro que essas entrevistas serão feitas via internet, para a gente poder, né, conseguir fazer tudo de forma segura, e nós vamos entrar em contato por e-mails com todos os autores para parabenizar e também para pegar as autorizações, e para esses 5 selecionados, dentro dos selecionados, nós vamos entrar em contato dentro das próximas edições da revista Sotaques para poder colocar os seus textos ali também, nesse outro processo importante, que é o processo de internacionalização da língua portuguesa. Porque uma coisa é a gente publicar aqui dentro do Brasil, outra coisa é a gente ter um veículo na Europa que está abrindo espaço para nós. E esse ponto nós temos que agradecer a Atlas Violeta por abraçar esse projeto e tantos outros projetos que estão por vir. Sim. Eu vou fazer a leitura aqui do... não vai parar. E eu aproveito, Marlos, para também convidar as pessoas que ainda não tiveram acesso à revista Sotaques, é só ir ao nosso site, claro. Tem todas as edições publicadas em PDF, vejam os últimos dossiês da língua portuguesa, que é um trabalho que o Marlos tem feito nas últimas edições, lindíssimo. A próxima edição está para sair, vocês vão ver mulheres fortes, o Marcos trouxe grandes escritoras, porque o nosso grupo de escritores muitas vezes são mais masculinos, mas o Marlos, ele traz sempre essa força feminina, ele traz essas novas escritoras aí, e por isso dê um salto lá no nosso site. Eu sou privilegiado por conhecer tantas mulheres que têm um pensamento tão poético e tão à frente do tempo, e que sempre topam colaborar. Mas já vou deixar aqui um agradecimento muito grande a Clara Teles, que participou na última edição, a Rê Hillman, que está sempre participando com a gente, ela já praticamente fixa comigo, falei para ela que todos os dossiês da língua portuguesa ela vai estar. E nessa nova edição que está para sair ainda essa semana, a Rebeca Gomes, que está aqui com a gente também na live, participou. Então, sempre para mim é abrir espaço para que o diálogo seja cada vez mais múltiplo, independente do gênero, e independente do texto e da temática. O importante é que a gente coloque eles para fora. Exatamente. Eu vi que o Sérgio entrou aqui agorinha e perguntou, Sérgio, seu texto foi selecionado, Sérgio Saviano, com o texto Epifania. Um texto que eu falei que lembra muito as Epifanias de Clarice Lispector, no texto Laços de Família. Portanto, Sérgio, parabéns, você está selecionado, está em processo de produção do seu primeiro livro solo, que é muito bom, já tive o prazer de fazer a primeira leitura do livro dele, e é impressionante o poder que ele tem de coerência dentro de um livro de ficção científica brasileiro, numa ficção distópica. Ele tem uma escrita que até lembra a escrita do Rodrigo também, mas ainda mais de ficção ainda do que os textos do Rodrigo. Eu vi o texto do Rodrigo, um dos nossos selecionados aqui, como um texto que nos coloca bastante dentro da periferia, e isso é muito importante. Boa. Agora, vamos ao que é... que entrou aqui. Claro, por favor, Regina, vai lá. É uma das nossas apoiantes da revista, ela está sempre contribuindo conosco, está nos ajudando. Obrigado, Regina. Que a revista continue aí, e eu não posso deixar de agradecer que ela é uma das nossas patrocinadoras ali fixa e que acredita muito nos jovens e na cultura. Por isso, um beijinho para você, Regina. Muito obrigado. Sua participação é importantíssima para que nós possamos estar aqui montando esse trabalho. Né? A nossa mesa de trabalho, eu e o Antônio, é de horas de conversa, é de muito diálogo, de coração, de muito carinho. A gente faz com tudo com muito cuidado, mas sem os apoios a gente não consegue levar para frente. Então, muito obrigado a todos os apoiadores. Vocês que se inscreveram no concurso, foram selecionados ou não foram selecionados, vocês também são apoio. Vocês também são parte importante desse apoio. Então, agradeço novamente a vocês também que foram inscritos. Mas eu queria aproveitar e já dar, então, esses 5... não é um top 5 dos 5 melhores. Eu queria dizer isso muito importante para vocês. Mas eu selecionei como curador
do Língua Nossa de Cada Dia e do projeto Dossiê da Língua Portuguesa, os 5 que eu acho que se comunicam melhor com a nossa atual literatura. E que vão ter, então, aí uma reportagem feita por mim e uma entrevista também colocada na revista para falar um pouco sobre a sua obra. A primeira foi a Cris Ávila. Ela vai compor, ela com essa poesia, um presente, vai compor as nossas entrevistas também na revista Sotaques. Parabéns, Cris. Na sequência, o Fábio Justino também vai sair aí no nosso... Fábio, por favor, me dê uma entrevista. E já, se você estiver online, já se prepare para isso, com o texto Por Amor. Vamos colocar na revista também. Na sequência, o texto do Neander também está selecionado entre os 5 textos que vão para a revista Sotaques. O texto Erro, do Neander Galvão. Parabéns, Neander, também pelo seu texto. Em sequência, o texto Francisca Eterna no Êngodo do Universo, do Rodrigo Castelo Branco. Não podia deixar esse texto de fora de nenhuma forma. Parabéns, você foi duplamente selecionado, então você vai sair no nosso e-book e vai sair também na nossa querida revista Sotaques, que, se vocês não acompanham, agora é hora de vocês fazerem o dever de casa, entrarem na revista Sotaques para saber qual tipo de beleza de conteúdo vocês vão ser agraciados, vocês vão participar com a gente. Então, tá na hora, hein? Em todas as redes nossas, na rede do Antônio, do Arlequim, na rede da Língua Nossa de Cada Dia, na rede da revista Sotaques, @Sotaques, aqui no Instagram, tem os links para vocês verem as revistas online, é gratuito e digital. Não deixem de observar esses textos. E para finalizar, o último selecionado não poderia ser outro que não o Valdec, com seu texto sobre o HIV imaginário, porque além de ser um texto muito bem escrito, é um texto de importância imensa para a nossa sociedade, porque é um serviço. Isso aqui é um serviço de utilidade pública, não só um texto. Então, ele se contaminou com HIV imaginário de Valdec Almeida de Jesus, o poeta baiano que está aqui conosco nessa live, neste momento, também vai sair aí na revista Sotaques. Parabéns a todos que foram duplamente selecionados. Vocês fazem parte do nosso primeiro A Língua Nossa de Cada Dia. Muito obrigado por terem apostado nesse projeto. Muitos outros projetos estão por vir. A revista Sotaques também está mudando, como tudo no mundo está mudando, mas nosso intuito vai continuar o mesmo. Carregar a literatura, as leituras, os leitores, os escritores e escritoras e todos os seres que escrevam em língua portuguesa. Para nós, o mais importante é elevar a beleza da nossa língua. Portanto, parabéns. Parabéns a todos. Não, eu tenho que agradecer a todos, ao Marius principalmente, porque assim, nós precisamos de pessoas com mais iniciativas culturais e lá está. As barreiras hoje não são limitadoras. O Marius está do outro lado do Atlântico, nós estamos aqui em Portugal e combinou de fazermos um projeto muito interessante e de muita utilidade. E textos, essa noite eu fiquei assim agora inebriado de... Vai dormir tranquilo hoje. Porque assim, é muito gostoso a gente ver que tem pessoas com muita capacidade. Nós recebemos várias inscrições, eu fiquei contente. Não imaginava a qualidade, não é, do material que estava vindo para nós. E isso é muito bom. E poder divulgar isso, a revista Sotaques, ela nasce com esse intuito de promover aquilo que ninguém fala. Porque a cultura, infelizmente, ela está aqui num padrão e aí vem uma subcultura e não. Nós, nos Sotaques, queremos que todos tenham o mesmo pensar e chegue a todo lado. Se nós conseguimos, pelo menos, fazer a diferença na vida de alguns, para nós já, nosso objetivo foi cumprido. E graças a vocês, não é? Que vão continuar nos alimentando culturalmente e se descobrindo. E o convite que eu faço a todos para a próxima edição é: olhem para dentro de si, vejam, todo mundo tem ali uma veiazinha artística, às vezes pode estar reprimida, mas o espaço da revista Sotaques e Atlas Violeta é para vocês mostrarem suas artes. Inclusive, é muito importante a gente deixar aberto, porque algumas pessoas tiveram dúvidas com relação também ao que é essa literatura em si que poderia participar. No prefácio do nosso e-book, eu vou fazer um texto manifesto sobre o que é essa literatura, dentro das minhas possibilidades, claro,
né? Mas para dialogando, quais são os espaços dessa literatura no mundo da Atlas Violeta, no mundo de Portugal, de Macau, no mundo de Angola, no mundo do Rio de Janeiro, de Salvador, do Guará, aqui em Brasília, onde eu estou, nesses mundos todos, das periferias do mundo, dos centros do mundo, dos olhos e dos olhos que estão sempre verificando aquilo que é mais poético, aquilo que é mais bonito, dentro desses espaços do mundo. Então esse texto vai trazer para vocês entenderem que se você faz um quadrinho, ele pode participar, ele é literatura. Se você fez um texto concretista, imagético, manda para a gente, nós queremos publicar o seu texto. Nosso espaço está aberto. E o próximo Língua Nossa de Cada Dia vai ampliar ainda mais esses horizontes para trazer, como eu disse, essa cerca, né? Tirar essa cerca, abrir essa possibilidade e ampliar os nossos olhares. E os olhares daqueles que vão ler esses textos, vão ser presenteados com os textos desses autores que entregaram seu sentimento, seu corpus literário para nós. Então, parabéns a todos vocês e muito obrigado por fazerem parte desse projeto. Muito obrigado, Atlas Violeta, e, claro, meu parceiro Arlequim, porque sem a gente também o concurso não ia rolar. Então, parabéns para mim, parabéns para você. É aquilo que eu digo muitas vezes que... Um brinde com água hoje, porque eu estou de dieta até daqui a 20 minutos. Muitas vezes falta iniciativas, não é, Márcio? É aquilo que eu disse. Você trouxe um projeto interessante. Nossa abertura tinha que ser essa. Não, muitas vezes as pessoas dizem, não, será que vai? Nós temos que sermos, claro, mais racionais, temos que ser proativos, mas não podemos deixar lá estar. Aquela parte do artista ficar lá atrás, ele tem que vir sempre na frente, principalmente nós trabalhamos com cultura. Eu vejo uma racionalização muito errada nesta área. Então, tudo muito racional, tudo muito se isso vai dar, se não. E a parte artística, às vezes, ela fica muito, muito embaixo. E nós, não, os pais colocam a parte artística na frente e depois a gente vai vendo, claro, dentro dos nossos padrões, nossas possibilidades. Claro que o financeiro, para muitos artistas, hoje é fundamental. Nós não podemos ser hipócritas, não é? Mas se nós, cada vez, puxarmos um pouco pela veia artística de cada um, a gente consegue melhorar também algumas áreas, como a periferia. Eu, ultimamente, tenho visto projetos periféricos fantásticos, tanto no Brasil, como em Moçambique, em Angola também. E falta a oportunidade de algum veículo também que divulgue. Então, a revista Sotaque, se ela chega a esse público, por que não? Não é? E agradecendo mais uma vez a sua colaboração, que tem sido nos últimos anos fundamental, para mostrar também para a Europa um Brasil diferente. Um Brasil que realmente se produz, um Brasil culto, não é? Porque a imagem que nós temos, às vezes, aqui fora é muito errada. Então, a revista Sotaques mostra que é possível. Como faz chegar aí do outro lado também conteúdos portugueses e estreitar laços. Isso nós vamos trabalhar muito nesse ano, 2021, é estreitar mais laços entre portugueses e brasileiros e os países africanos. A revista Sotaques está em mutação, não é? Logo, logo vocês vão saber aí dos nossos projetos. Nosso casulo está se transformando, né? Nosso casulo está se transformando. E é muito importante, eu quero deixar aberto aqui, inclusive, para esses grandes escritores que estão online e fizeram parte aqui da nossa live, e também os outros que não participaram dessa vez, mas vão participar da próxima, que em breve nós vamos também abrir para as pessoas que queiram participar da revista de várias formas. Então fiquem atentos nas nossas redes sociais, na minha, na do Arlequim, na da Língua Nossa, na da Sotaque, né, que vamos estar sempre, e da Atlas Violeta, mais importante ainda, porque é quem vai movimentar tudo por trás ali e dar o nosso Atlas, né? Nosso Atlas de verdade, que segura o mundo com as mãos, é quem vai colocar para cima ainda mais esse projeto. É um prazer imenso, estou sempre topando o que o Antônio faz e me pede e me solicita e coloca para nós produzirmos dentro da revista, porque ele também está, em contrapartida, sempre topando e sempre aberto para os nossos diálogos e nossas possibilidades. Fazer esse projeto acontecer era um sonho muito grande de quem saiu da periferia, de uma periferia onde a realidade é ter os meus amigos mortos, ou os meus amigos presos por tráfico de drogas, ou marginalizados de tantas outras formas, e conseguir sair de lá, publicar um texto, publicar o meu primeiro livro, graças à minha família, à minha mãe que está aqui dentro também, que sempre me incentivou na leitura, mas poder hoje puxar da periferia esse contexto e colocar junto, no meu lado, e mostrar, olha aqui, vamos trabalhar juntos, não existe arte sozinha, arte solitária, ela não serve para nada.
Pelo menos é o meu modo de ver e é o nosso modo de compartilhar com o mundo. A Atlas Violeta está aqui para isso. A gente não está vendendo um produto. Eu acho que isso é muito importante que fique claro para todo mundo que está vendo a live. Nós não estamos aqui falando para vocês, entrem na Atlas Violeta e comprem a revista Sotaques. Ninguém está pedindo para vocês comprarem. Nós vamos colocar o e-book para vocês gratuito, assim como a revista Sotaques é gratuita. Então ninguém está vendendo um produto. O produto que nós estamos tentando fazer com que chegue até vocês é a arte. É um pouquinho da nossa arte. É melhorar cada vez mais a parte cultural e mostrar novas formas. Ao longo desses anos na revista, Marcos, foi muito gostoso poder divulgar trabalhos que lá está. Os grandes jornais, revistas não estão preocupados em falar temas sobre a mulher, temas sobre a sexualidade. Em 2019, a gente fechou o ano com uma capa com um homem trans, não é? Lá está, foi uma capa polêmica, demorou muito para sair, pessoas bloquearam, enfim. Mas conseguimos mostrar, chegamos ao mundo todo? Não, mas uma grande maioria das pessoas que seguem a revista, pessoas também que não conheciam o trabalho, começaram a ver de outra forma. Por quê? Nosso objetivo como artistas também é formar, é educar. E nós optamos pelas artes. Então, eu acho que cada vez mais a revista ela vai crescendo com os seus textos, com os conteúdos, às vezes polêmicos, sim, porque eu acho que a arte tem que ser um pouquinho... Claro. Vamos dizer, tem que dar uma banana nas pessoas, porque às vezes não é só o belo, o erudito, assim, que vai fazer com que a gente acorde. E principalmente agora, depois dessa loucura que a gente está vivendo da pandemia. E nós tivemos uma edição também sobre a pandemia, né? O ano passado, foi criar em tempos de pandemia, coisa que é difícil para muitas pessoas. Isso é uma edição lindíssima, com conteúdos fantásticos. O dossiê da língua portuguesa dessa edição tá magnífico. Segue firme. Nós chegamos em lugares lindos, né? Nós chegamos até a família da Patrícia Pagu, nós chegamos à família dos escritores que nós homenageamos, e isso é lindo, sabe? É o que eu estou falando para vocês, nós não estamos aqui vendendo a revista. Nós estamos aqui oferecendo arte, cultura e um trabalho, porque tem um trabalho por trás disso imenso. Tanto o trabalho estético e de curadoria e de coordenação feito pelo Arlequim, quanto o nosso trabalho aqui na hora de escrever, de compor os textos, de escolher a forma com que nós vamos dizer certas questões. Na próxima edição, sem dar um spoiler muito forte, mas eu vou falar sobre tortura. Eu tenho um texto onde eu cito Glauco Matoso, um escritor que é marginalizado também, que é visto com maus olhos. Então eu trago o Glauco Matoso para cá, para dentro da nossa revista, onde isso é possível, onde a gente pode falar sobre essas questões. Então, muito importante a gente estar aqui dialogando sobre isso. E um espaço para todos também, para todo mundo ver, entrar e se promover e mostrar a sua arte. Essa edição, ela tá a finalizar um ciclo, ok? Ela sai em breve, ela finaliza um ciclo na revista Sotaques, e a parte mais interessante é que tem um jovem brasileiro que está a estudar aqui na Universidade de Lisboa, e que ele nos apresenta uma tese fantástica. Vocês vão ter que ler a revista, não vou falar do que se trata, mas a tese dele, ela consegue juntar uma parte cultural muito importante da história portuguesa com uma mulher forte da literatura brasileira. Então, imagine só, depois de anos, a gente vê que Portugal está recebendo pessoas de qualidade, pessoas que vêm para cá também para somar e se embebedar na cultura portuguesa para absorver conhecimento para levar para o Brasil. Isso não tem preço. Com certeza. Eu acho que o espaço para a gente dialogar tem que ser esse espaço onde nós podemos colocar também uma literatura que abraça outros aspectos e outros lugares. Se a literatura e a arte não chegar nesses outros lugares, a gente não vai estar bem no diálogo. Né? E fora isso, a revista, gente, não é uma revista, importante também a gente dizer, não é uma revista de literatura. É uma revista que contém literatura. É uma revista que também traz a literatura. Mas nos dossiês da língua portuguesa, nós falamos de cantoras, nós falamos de escritores e escritoras, nós falamos de atrizes, nós falamos de outras vertentes da arte. E tem um grande fotógrafo na revista, que sempre faz sessões fotográficas lindas. Temos poetas também. Temos outras pessoas que escrevem também reportagens sobre cultura, uma miscelânea de cultura, uma revista de cultura. Então é importante vocês se atentarem a isso, e principalmente eu peço aqueles que foram selecionados e estão vendo a live, que ainda não conhecem a revista Sotaques, mas já conhecem o nosso projeto porque abraçaram essa ideia, cliquem, abram as edições, vejam o nosso trabalho, porque vocês vão estar lá. Então é importante demais a gente conhecer quem está abrindo as portas para a gente.
A nossa casa vai ser a casa de vocês nas próximas edições, mas vocês precisam conhecer essa casa. E divulgar para os seus amigos, divulgar para todo mundo. A gente quer que chegue a todos os espaços. Quanto mais pessoas conhecerem, mais a gente vai poder promover vocês e também trazer novas pessoas. A revista Sotaques, ela nasce mesmo com esse intuito. O Marlos, ele veio uma indicação do Pablo, que era uma indicação do Hernani, que foi uma indicação de outros amigos nossos daqui, e lá está. Chegamos assim, hoje temos uma família de colaboradores espalhados entre Brasil e Portugal, e agora sim, para outros países de língua portuguesa, não é? São projetos que a gente está desenvolvendo agora dentro da revista para o mundo de língua portuguesa. Porque nós chegamos a um ponto que vimos que só essa ligação entre Brasil e Portugal, ela está a ficar pequena. A gente quer conhecer, quer levar mais para outras culturas que também falam a nossa língua. E isso é importante. E claro. A filosofia que a gente traz da Atlas Violeta, que é esse mar de cultura, não é? A Atlas é uma associação cultural e apoio social aos países de língua portuguesa. Uma associação já com quase 8 anos e que promove, além fronteiras também, todos os tipos de arte. Como o Marcos falou bem, a revista não é só de literatura, não é só de artes plásticas, ela traz vários temas, desde a gastronomia, sempre vocacionado com a arte. Então, é um espaço para todos participarem. E é importante a gente falar que, assim... Olha, obrigado pelos comentários, eu não estou conseguindo ler todos, mas a interação... Sim, gente, todo mundo que está falando, que está colaborando, que participou aí, a gente tinha muita coisa para falar hoje, portanto não conseguimos dar a atenção que a gente sempre fica lendo os comentários de vocês, mas eu vi que a Lívia entrou, a Ana, a Cristina, a Josete, minha mãe deu um oi aí também, eu vi em algum momento, então... Muito obrigado a todos que participam sempre, estão participando. Nós temos uma galera que está sempre com a gente. E como vai cair daqui a pouco, também eu acho que é importante a gente começar a fazer os nossos finais aí, dar os nossos pontos finais. Mais uma vez, eu quero parabenizar, eu vou repetir aqui a nossa lista de selecionados, que de repente alguém entrou agora no final, mas se entrou no final também, veja a live inteira, porque eu fiz comentários sobre cada texto, um comentário cuidadoso de coração sobre cada um de vocês. Então, na sequência, Cris Ávila, Poesia Um Presente, Eduardo Maciel, com Antropofagia e Drama Carioca, Fábio Justino, com Por Amor, na sequência, Francisco Labor, com Rendição, Gustavo Henrique Moura, do Soneto do Sacrifício do Próprio Eu, Hélio de Souza Oliveira, da Escuridão para a Luz, Hildon Rodrigues, Natal Iluminado, Neander Galvão, Com Erro, Rafael Lago, Urgência, Robson Francisco Martins, Êxtase, Sérgio Salviano, Epifania, Rodrigo Castelo Branco, Francisca Eterna no Êngodo do Universo, esse nome incrível, e para fechar, Rosilene Souza com Café com Letras e o Valdec. Só um minutinho, estamos chegando lá. Temos Tarsila França, desculpa, tem antes ainda. Tarsila França, Tiago Wiener e Valdec Almeida de Jesus. Ele se contaminou com HIV imaginário. O Tiago Wiener, Vida que Segue, e Tarsila França, A Casa. Os nossos selecionados, parabéns. Em breve nós vamos colocar em todas as redes uma listinha para vocês verem. Quem a gente conseguir marcar no Instagram, a gente marca. Quem a gente não conseguir, nós vamos entrar em contato por e-mail ou por telefone. Vocês deixaram os contatos de vocês. Então nós vamos montar um grupo para poder montar essas próximas edições, as entrevistas. E aqueles que estiverem disponíveis, entre os 5 selecionados para sair na revista Sotaques, eu gostaria já de convidar de antemão para uma live representando a língua nossa de cada dia, comigo entrevistando vocês. Eu que fui o curador, o leitor, quero falar com vocês pessoalmente. Então, já sei que estão aqui Rodrigo, Valdec, Sérgio, Neander, né, Fábio. Já se liguem aí quem foi selecionado para, em breve, nós fazemos essas lives aí para vocês contarem as histórias de vocês. A gente quer ouvir as histórias de como é que surgiu esse texto, como que essa arte chegou aqui. Então, vamos participar juntos. Muito bem. Não, eu estou ansioso já para conhecer um pouquinho da história de cada um e já estou imaginando esses textos publicados aí nas próximas edições da revista Sotaques. E assim, Marcos, o nosso e-book também, a gente vai fazer aí
chegar a todos, não só os participantes, mas a nossa base de dados também da associação, Claro. para incentivar também as outras pessoas a participarem na próxima edição desse concurso. Com certeza. É importantíssimo nós mantermos essa corrente, né? Essa rede que faz com que a arte continue seguindo junto com a gente aqui na Sotaques, na Atlas, na Língua Nossa de Cada Dia. Porque todos esses projetos, eles são sequências, eles são consequências, né? E essas consequências, elas vão gerar outras consequências que vão ser boas, né, para todo mundo. Então, participem. Quem participou nessa edição também vai poder participar na próxima, porque nós vamos ampliar na próxima edição, no nosso edital, a possibilidade de participação. Porque nós reparamos que tem muita gente que às vezes não tem ainda todos os textos publicados. Às vezes você ganha um edital e consegue publicar um livro, mas você não tem dinheiro para ficar publicando a todo tempo. Publicação no Brasil é caro, na Europa deve ser mais caro ainda. Bem, é caro. Imagina em Macau, imagina em Moçambique, com toda a dificuldade. E nós queremos chegar nesses espaços nas próximas edições. Eu estou querendo deixar isso aqui porque eu sei que a página das TACs, a página da Atlas Violeta e do Arlequim tem muita gente de Moçambique, de Angola, de outros países lusófonos, e eu quero que vocês ouçam e participem com a gente nas próximas edições. Nós estamos esperando os textos de qualquer tipo de vocês, mas em breve a gente vai publicar esse novo edital já para começar. Eu já quero texto novo, já quero ler mais coisas. Vamos participar juntos. Tem muita coisa nova aí, principalmente nessa área, e é um projeto que veio mesmo para ficar e para promover aí cada vez mais, como você disse muito bem, Marcos, é buscar novos artistas também em países africanos. Isso é muito bom. A Índia também é uma parte, temos uma parte da Índia que fala português. Então, a gente vai tentar chegar aí. E tem portugueses também na Austrália, brasileiros, pessoas que estão lá e também são Claro, que querem expressar. A gente recebeu muitas mensagens, eu vi também depois no Instagram da Língua Nossa de Cada Dia, muitas pessoas dizendo, eu não sabia, vi agora o concurso, quando é que vai abrir o próximo? Então, estejam atentos aí às nossas redes que a gente vai divulgar e queremos 1, 2, 3, mais, quanto mais edições, melhores. Vamos sim, a gente vai tentar seguir uma sequência de fazer pelo menos 2 edições anuais, porque eu acho que é um processo que dá tempo de todo mundo pensar, escrever, e dá tempo pra gente também. Nós não fazemos só isso, a gente faz 1 milhão de outras coisas. E em breve vamos fazer ainda mais, porque com as novidades que vêm da revista nós vamos trabalhar mais, e é isso que nós queremos. E também contando que daqui a 1 ano, sendo bastante otimista, eu vou poder fazer essa pesquisa em loco, né? Talvez visitar Macau, com certeza ir a Portugal, ir a Moçambique e conhecer essas pessoas nesses espaços lusófonos. Antônio, está travando, eu acredito que vai cair a live daqui a pouquinho. Nós temos aqui 1 minuto e 58. 1 minuto e 58. Então, gente, um beijo imenso a todos que participaram, tanto do concurso quanto aqui da nossa live agora. Quem não participou, está gravado, assistam depois, mandem para os seus amigos, os participantes selecionados. Por favor, divulguem, mostrem para todo mundo. Nós fizemos com muito carinho e vamos fazer um trabalho lindo, esteticamente falando, mas também literariamente falando, que é o mais importante. Antônio, meu querido, um beijo imenso para você, para a Cristina, também, que estão em Portugal. Estamos todos resistindo, vamos seguir resistindo para levar essa arte para frente. Muito obrigado. Obrigado, Atlas Violeta. Obrigado a todos. Obrigado a todos que estiveram aqui conosco. E em breve a gente vai ter aí mais novidades. Sigam as nossas redes sociais, que lá tem toda a informação da revista Sotaques, da associação, do nosso projeto novo, que é a Língua Nossa de Cada Dia, que hoje chegou à última parte, que é divulgar os grandes selecionados. E em breve vocês... A última primeira parte. Vocês em breve também vão estar na revista. E convido a todos também, no final dessa semana, lerem a novíssima edição da revista Sotaques, que está prontinha para ser publicada, tá bem? Meu querido, vai mesmo cair. Um abraço, se cuidem e até mais. Lívia, estamos te esperando na próxima. Vi que você mandou aí, ó. Estamos esperando você na próxima. Beijo, beijo. Até mais. Meu querido, tá com a mesma caída. Tchau.